Muito boa tarde a todos. Obrigado, em primeiro lugar, aos convidados e a todos os que se juntarem desse lado a esta iniciativa da Fundação Eugênio de Almeida, com a qual damos continuidade a uma série de debates sobre temas que tomamos por essencial debater neste contexto. A situação decorrente da pandemia Covid-19 trouxe violentas transformações dos nossos modos de vida, na economia, na cultura, na mobilidade, nas sociabilidades, e isso causou uma avalanche de que todos conhecemos razoavelmente as consequências. Elas têm sido objeto de amplos debates e encontros, o que de resto quer o debate, quer esta ideia de encontro sobre a atualidade, a candência da atualidade, parece ganhar um fogo novo e um lugar importante, ou reencontrar um lugar importante na relação entre as pessoas e na reflexão sobre a contemporaneidade, sobre os nossos tempos, sobre o nosso estar aqui. E o tema educação também esteve em debate já em vários fóruns e em vários contextos. Neste encontro, ao qual começo por dizer que falta ainda chegar uma das convidadas, a professora Eduarda Neves. Ela entrará online quando tiver chegado, por qualquer razão não está ainda presente aqui. Neste encontro dizia, quisemos juntar perspectivas diversas sobre a educação formal e informal e refletindo quer sobre o que aconteceu, sobre os impactos, sobre as transformações, sobre as consequências desta situação, quer sobretudo, e sublinhei sobretudo, sobre o que poderá acontecer, eventualmente menos pensando em respostas do que pensando nas perguntas que necessitamos ainda de formular. Apresento muito brevemente os convidados, aos quais mais uma vez agradeço, em meu nome e em nome da Fundação Eugênio de Almeida, a presença e a disponibilidade para estarem aqui. O professor Bravo Nico, que é docente do Departamento de Pedagogia e Educação da Universidade de Évora e é responsável pela disseminação das universidades populares no Alentejo, nomeadamente a Universidade Popular Túlio Espanca, uma iniciativa da Universidade de Évora. A professora Eduarda Neves, ainda ausente, é diretora da Escola Superior Artística do Porto, uma instituição de ensino cooperativo com quase 40 anos de existência. Ela ensina teoria e crítica da arte contemporânea, na área na qual tem vários artigos e livros publicados. É curadora independente e a sua atividade de investigação e de curadoria cruza os domínios da arte, da filosofia e da política. Integra no biênio 19-20, ou 2019-2020, a Comissão de Aquisição de Arte Contemporânea para a Coleção do Estado Português. A Helena Wallenstein, para além de uma atividade intensa nas áreas do teatro e da música, como criadora e como formadora, é talvez muito mais conhecida como programadora e coordenadora de programação da Fábrica das Artes, um projeto do CCB que tem uma inequívoca centralidade no panorama dos serviços educativos. E Paulo Pires Duval é comissário para o Plano Nacional das Artes, cujo arranque tropeçou nesta circunstância da pandemia. É licenciado e mestre em Filosofia pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, na Universidade Nova de Lisboa, dá aulas na Universidade Católica Portuguesa e na Escola Superior de Educadores de Infância Maria Ulrich, conjuga a produção ensaística com a atividade de curador nacional e internacional. Espero não ter diminuído nenhum dos longos currículos que me enviaram e procurei dar aqui uma síntese que fosse representativa e apresentando cada um de vós. Ora, para este encontro, como disse, procuramos convidar perspectivas muito diferentes, pensando que se a educação é um campo onde a resposta, a necessidade de reinvenção, a resposta às condições é uma constante, esta situação desencadeou a necessidade de diagnósticos mais prementes, mais violentos, interpelações mais sérias e mais fundas sobre mudanças, sobre prioridades e sobre possibilidades. Na primeira ronda que vamos fazer com os convidados, eu queria começar pelo professor Bravo Nico. O professor Bravo Nico é, como disse há pouco, responsável pela... creio que a Eduarda já chegou. Não. O professor Bravo Nico dizia, é responsável pela Universidade Popular de Túlio Espanca, e esta é talvez uma realidade que tem maior implantação, maior impacto no território, na região de Évora, mas é também uma realidade pouco conhecida no panorama das educações formais e informais,
e queria deixar-lhe umas quantas perguntas em modo de desafio para apresentar este projeto que alcance estas instituições têm na nossa região, que relações estabelecem com a arte, com o ensino da arte, se há algumas e quais, e que impactos tem ou teve a pandemia na vitalidade desta instituição, deste projeto das Universidades Populares, da Universidade Popular de Tulo Espanha. Muito bem. Muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, o meu cumprimento a todos os que nos estão a ouvir e a ver através da página da Fundação Eugênio de Almeida, agradecendo ao José Ferreira o convite que me fez para estar aqui convosco hoje, nesta tarde, nesta conversa, e cumprimentando os meus colegas aqui de debate, digamos assim, de reflexão, nesta tarde. Vou começar por apresentar um pouco a Universidade Popular Tulo Espanca. Penso que é uma necessidade para que depois possam compreender o meu ponto de vista acerca do impacto que está a ter neste momento esta questão da pandemia e da necessidade que existe hoje de nos reinventarmos no sentido de garantirmos a continuidade de um projeto pedagógico que se inscreve no âmbito da educação não formal. A Universidade Popular Tulo Espanca, em memória e homenagem ao historiador e ao grande homem da cultura do país, mas particularmente do Alentejo e de Évora, que foi Tulo Espanca, é um projeto da Universidade de Évora que já leva com uma década de funcionamento, assente numa base de promoção do direito à educação para todas as pessoas, independentemente da sua idade, da sua condição económica, sua social ou do seu nível de escolarização. E também, independentemente do território em que residirem. É, portanto, um projeto que é abrangente e que se destina a todos os alentejanos, independentemente das circunstâncias de cada um desses alentejanos. A Tulo Espanca, a Universidade Popular Tulo Espanca, é, neste momento, uma rede de educação popular que está presente no Alentejo através de 9 polos. Eu vou dizer-vos muito rapidamente: o polo de Alandroal, o polo de Barrancos, aqui em Évora o polo de Canaviais e o polo do Centro Histórico, o polo de São Miguel de Macedo, que é a localidade onde eu vos estou neste momento a falar, e depois o polo de Redondo, o polo de Reguengos de Monsaraz e o polo de Viana do Alentejo e também de Portela. Portanto, é uma rede bastante alargada, através da qual a Universidade de Évora, em parceria com câmaras municipais, juntas de freguesia e instituições da sociedade civil, estabeleceu digamos, uma escola popular no Alentejo, na qual participam mais de 1000 alentejanos neste momento, em muitas e diversificadas atividades de educação popular, que têm na base a preocupação de juntar as pessoas todas, de todas as idades e com todos os níveis culturais, educativos e económicos, como vos acabei de referir. É um projeto que vive muito da socialização e do contacto das pessoas, em particular numa região como a nossa, em que a base demográfica é uma base muito envelhecida, com pessoas que vivem em circunstâncias, às vezes, de algum isolamento físico e social, e que tinham e têm nesta Universidade Popular Tulo Espanca, como têm em praticamente todo o país, através das universidades sénior ou das academias de terceira idade, uma oportunidade de saírem das suas casas e de poderem interagir com outras pessoas, de poderem aprender, de poderem ensinar e de, no fundo, poderem criar novas rotinas nas suas vidas, que eram vidas, e são muitas vezes vidas, e agora são vidas muito isoladas, muito dentro das suas habitações e muitas vezes com pouco contacto social. E, portanto, a Universidade Popular Tulo Espanca é esta dinâmica de aprendizagem e de socialização que nós fomos construindo em parceria no Alentejo. Tudo isto, de repente, sofreu um choque brutal com o aparecimento desta pandemia, porque toda aquela dimensão convivial, aquela dimensão da participação social, aquela dimensão do sair de casa e das pessoas se poderem juntar em determinados polos, participando em atividades educativas com pessoas muito diferentes, digamos, que também aí se deslocavam,
em março foi tudo interrompido, porque foi criada uma barreira que impede as pessoas de sair das suas casas, em particular aqueles que pertencem aos grupos de risco. E, portanto, neste momento nós temos, na área da educação popular e também da área da educação dos séniores, um gravíssimo problema, porque estamos a falar de uma população que é de risco, que ainda se encontra confinada nas suas casas e que tem uma relação com a tecnologia que não lhe permite ainda estar presente nas redes sociais como outras pessoas estão e poder beneficiar daquilo que hoje as redes digitais lhes proporcionam em termos de oportunidades de aprendizagem, de socialização, de participação, etc. E, portanto, nós hoje estamos piores do que estávamos antes de 2009, quando nasceu a Universidade Popular de Luís Panca. E estamos perante um desafio enorme, que é repensarmos toda a nossa atividade no pressuposto de que estas condições sanitárias podem prolongar-se eventualmente durante algum tempo. Bastante mais tempo do que aquilo que nós pensávamos há 2 ou 3 meses atrás. E aqui temos a dimensão da tecnologia que se cruza com uma dimensão que eu gostaria aqui de referir e que tem a ver com o direito à educação. Eu queria colocar aqui na nossa conversa esta questão do direito à educação, porque eu trabalho neste momento com este projeto num território em que o direito à educação é um direito que não é garantido pelo Estado. O Estado garante o exercício do direito à educação até cerca dos 18 anos, com a escolaridade obrigatória, e a partir daí temos o ensino superior, temos modalidades de educação e formação de adultos, que têm alguma resposta, digamos assim, por parte do Estado, no sentido de garantir o acesso e a participação das pessoas nessas modalidades de educação e de formação, mas na área em que nós nos inscrevemos com a Universidade Popular de Luís Panca, é uma área em que o Estado não está presente, no sentido de garantir o exercício deste direito à educação. É a sociedade civil, são as instituições da sociedade civil, algumas instituições públicas, eu penso que é o nosso caso também aqui, que destinamos muita da nossa atividade a um público mais, digamos, mais velho, um público mais sénior. Isso, digamos, é esta rede social de instituições públicas e privadas que garante este exercício ao direito à educação. E, portanto, nós não beneficiamos aqui da resposta pública que foi dada para outros segmentos do direito à educação, em particular aqueles que têm a ver com a escolaridade obrigatória e com o ensino superior. E, portanto, estamos a ter mais dificuldades. E a questão aqui é a tecnologia. A variável aqui é a tecnologia, que criou uma barreira muito difícil de transpor para muitas pessoas que não têm literacia suficiente para lidar com essa dimensão tecnológica, e é uma barreira que nós temos que encarar como um problema e, simultaneamente, um desafio. Se nós conseguirmos construir competências junto das pessoas que neste momento as não têm, no sentido de elas poderem ter acesso à rede digital, à infraestrutura digital, através de acesso propriamente dito à rede, com instrumentos que lhe permitam interagir nessa rede, nós conseguiremos resolver uma parte significativa deste problema e saltarmos aqui, darmos um salto quase quântico na vida de muitas pessoas que irão entrar num mundo que é um mundo que tem outra possibilidade, que tem outras oportunidades e que pode ser digamos, uma dimensão nova das suas vidas que lhe pode dar outra qualidade à sua vida. Sem que isso signifique nunca que substitui a dimensão presencial e convivial que é a essência da educação, seja em educação popular, seja em educação, digamos, no ensino básico, no ensino secundário, no superior e, em particular, na educação infantil ao nível do pré-escolar. Nada substitui isso. Mas se nós conseguirmos construir esta capacidade tecnológica de acesso das pessoas à rede, de construção de competências e de instrumentos necessários para as pessoas terem esse acesso garantido, nós conseguiremos dar esse salto e ficaremos melhor do que estávamos há 2 meses atrás, pois poderemos compatibilizar a dimensão presencial e convivial da educação com uma dimensão tecnológica que pode dar mais qualidade àquilo que já se tem vindo a fazer com a dimensão puramente presencial. Bem. E por agora ficávamos já por aqui para dar oportunidade aos outros colegas também de participar. Bem, muito obrigado. Muito obrigado. Eu creio que voltaremos à temática do direito.
em breve. Queria saudar a Eduarda, que chegou um bocadinho mais tarde e nós começámos sem ela estar presente. Fiz uma apresentação muito sumária das pessoas, fiz também uma apresentação tua muito sumária, não vou voltar aí. Ia colocar-te uma questão que me parece que é um ponto de partida bom, não é? Por um lado, naturalmente, temos a situação de confronto com estas transformações, é um ponto de partida, mas um ponto de partida que eu queria colocar-te mesmo é este, é que as academias, o ensino da arte nas academias também não é provavelmente isento de críticas e muitas vezes confronta-se justamente com a relação que podemos chamar incómoda com a instituição, não é? São os artistas, são as artes. Pergunto se, além do diagnóstico da situação e das consequências, se o ensino das artes como área encontra novas inquietações neste cenário, novas inquietações desse ponto de vista, da sua relação com a instituição e da sua redefinição. É para mim, Zé. É para ti. Olá. Desculpa. Olá, boa tarde. Desculpa, mas eu e plataformas digitais decididamente não nos entendemos. Eu peço desculpa por chegar atrasada. Não sei se estão a ouvir bem. Muito bem. Estão? Ok. Não tenho muita rede, é o máximo que consigo neste espaço. De qualquer forma, queria cumprimentar os participantes, aqueles que vejo e aqueles que não consigo ver. Agradecer ao Zé pelo convite. Só agradeci, Zé, como te disse no e-mail, por seres tu a fazer o convite, porque não tenho muito a dizer sobre educação, não é um tema sobre o qual eu reflita muito, embora o pratique quase diariamente, mas respondendo ao teu desafio, eu vou só referir como o participante anterior fez, muito brevemente. Portanto, eu sou professora numa escola superior de artes, que tem uma particularidade, é a primeira cooperativa de ensino superior do país, mantém ainda até hoje aquilo que também é o único no ensino superior particular e cooperativo no país, é que tem um regime jurídico misto e, portanto, não há, digamos, uma entidade patronal ou proprietários da cooperativa, tal como existe nas restantes cooperativas de ensino superior particular do país. Ou seja, somos todos cooperantes, se assim o entendermos, isto é, alunos, funcionários, professores, podem ser todos cooperantes, portanto, votar orçamentos e planos de atividades e participar, digamos assim, na vida quase económica da cooperativa. Portanto, podem votar e intervir diretamente nas Assembleias Gerais, apresentando propostas, integrando os órgãos diretivos da cooperativa, isto é, a direção, a mesa da Assembleia Geral e o Conselho Fiscal. Isto significa, e só estou a referir isto por um aspecto que me parece importante, é que para a escola de 3 em 3 anos e para a direção da cooperativa de 4 em 4 anos há eleições. Isto é uma verdadeira cooperativa no sentido mais tradicional do termo. Até hoje nenhuma direção se atreveu a mudar os estatutos e, portanto, nós vivemos a democracia diariamente. Portanto, com tudo que de positivo isto pode trazer e com tudo que de conflituoso isto diariamente nos traz também, exatamente pela condição institucional que nós queremos ter. Ora, feita esta apresentação, neste momento eu sou diretora da escola, antes de mais sou professora da escola. Esta mudança trouxe-nos um problema absolutamente novo. Primeiro, a escola não estava minimamente adaptada para o ensino à distância. Primeiro, porque nunca o quis ter. Segundo, nunca teve necessidade de o ter. E, portanto, não reunia condições absolutamente nenhumas para responder a esta pandemia. E, portanto, entramos todos em pandemia, literalmente, porque não tivemos uma capacidade, digamos que imediata,
em 24 horas, em 48 horas, para responder ao problema. Só após uma semana é que eu penso que, de uma forma mais séria, posso dizer que a escola teve condições para ministrar, digamos, o ensino à distância. O que, em alguns casos, não nos trouxe grandes problemas, mas, noutros casos, trouxe sérios problemas. Porque, numa escola que ministra cursos de artes plásticas, fotografia, arquitetura, teatro, design e cinema, devem estar a calcular a falta que fazem aulas de ateliê, de laboratórios, de estúdios, de trabalhar com maquetes reais, do espaço para os ensaios do curso de teatro e, portanto, de repente, eu penso que quer os alunos, quer os professores ficaram em estado de choque. Ora, mas isto, por outro lado, veio, de alguma forma, mostrar o seguinte, mostrar que, de facto, a escola, a este nível, e para uma quantidade de alunos e de professores, e já temos falado todos, de alguma forma, sobre isto, veio mostrar que o ensino é, de facto, importante, ou para o ensino, de facto, é importante a presença no espaço físico. E nesse sentido, se quisermos, é importante a vários níveis, é importante na relação entre os professores e os alunos, os professores e os professores, os alunos e os alunos, e desde logo porquê? Porque não só ao nível do processo de ensino-aprendizagem, porque os alunos têm que fazer trabalhos no espaço, imaginem o que é dar uma aula de som, como o professor de som teve que fazer só através do YouTube, e até porque, de facto, nós não ministramos ensino à distância porque, de facto, não estamos interessados nisso e porque as nossas turmas já são reduzidas e nós pretendemos que assim seja, exatamente porque queremos que no ensino das artes, e que é aquilo que eu poderei falar, é o meu contributo para esta discussão, nós queremos que de facto haja proximidade entre o professor e o aluno. E é assim que até hoje continuamos a entender o funcionamento da própria escola e dos cursos que a integram. Isto significa então que não me parece, pelo menos até agora, que o verbo reinventar para nós faça muito sentido. Isto é, nós não nos queremos reinventar através de plataformas digitais. A maior parte das pessoas não o quer fazer. Isto é, nós não nos queremos reinventar porque neste contexto não pensamos que a adequação de novas ferramentas só por causa do contexto ou do problema que tem acontecido vá transformar o processo de ensino-aprendizagem, vá transformar a nossa forma de pensar a escola. Quando muito pensamos outra coisa, é que isto não pode ser só uma oportunidade, levando isto para outra perspectiva, não pode ser só uma oportunidade para transformar o ensino no ensino à distância. Isto é, isto não nos parece que tenha que ser uma oportunidade para investir massivamente nas tecnologias digitais. E estou a fazer de advogado do diabo até porque a nossa escola, em vários cursos, tem um conjunto de disciplinas, de unidades curriculares que trabalham muito em plataformas digitais. Estou-me a lembrar de algumas disciplinas, entre as quais se chama mesmo arte digital, por exemplo. Mas quer dizer, não é este o contexto que nos está a permitir otimizar, se quisermos, pelo menos nós não estamos a sentir isto, que nos está a permitir, dizia eu então, otimizar, repensar, ou o ato de repensar a escola. Se quisermos levar isto a outro nível, é a própria escola que, em última instância, poderemos aproveitar esta oportunidade para repensar a própria escola, mas não
porque a erupção pandémica de alguma forma nos tenha ajudado a pensar a nossa situação na escola, se quisermos, nem tenha contribuído para nos conduzir a transformar a forma de ensinar, a forma dos alunos aprenderem, exatamente, e estou a dizer isto porque pergunto muito isto aos meus alunos, e a maior parte deles quer de facto ir para a escola, porque, como é evidente, há um grau de materialidade, se quisermos, há um grau de fisicidade que é importante, e eu penso que não é só no ensino das artes, mas no ensino das artes, obviamente, que é tão importante porque condiciona negativamente, portanto, esta ausência no espaço físico, condiciona negativamente a própria aprendizagem. E, portanto, nós não vamos investir, digamos assim, obedecendo a uma espécie de ideologia dominante, e peço desculpa por esta expressão, mas é de facto aquilo que estamos a sentir. Portanto, não vamos investir nas tecnologias com a finalidade de elas poderem vir a substituir, seja de que forma for, a presença de todos nós na escola. Isto é, há uma coisa importante para nós no ensino das artes. José Alberto, agora vou-te interpelar diretamente, se bem te recordas, em 2017 fizemos um encontro na escola que se chamou a Carta de Courbet, e onde tentamos todos nós, de várias escolas de ensino superior de artes, refletir sobre o ensino das artes no ensino superior em Portugal, e uma das questões que se colocava e que servia como ponto de partida era uma das frases do Boyce: a academia é o mundo, e eu penso que o mundo não são as plataformas digitais, e portanto essa questão continua para nós a colocar-se da mesma forma. É uma ferramenta entre outras, e portanto para nós não irá substituir coisa nenhuma. Importante será, sim, nós aproveitarmos este momento para pensar sobre ele, e isso é sempre importante no ensino. Por outro lado, também temos sentido que estamos a ser bombardeados por outra situação, que é o apelo de entidades, de empresas, o apelo a que nós adquiramos um conjunto de ferramentas tecnológicas, e se quisermos, nós não vamos também aderir a este tipo de invasão, exatamente porque o ensino das artes não passa necessariamente, se quisermos, por este tipo de concepção, porque se quisermos, para nós aquilo que continua a ser importante no contexto da escola é o ensino de artes não ter que se subordinar à produção de riqueza, se quisermos. Isto é importante que cada aluno no ensino superior construa o seu próprio universo, construa a sua singularidade, mas na relação com os outros. Há várias formas de mediação que nós consideramos mais importantes do que estas ferramentas, e não temos sentido, se quisermos, que isto vá contribuir de forma positiva para a nossa realidade. Estou a ser um bocado, já estou a ser longa, posso parar? Quando quiser, sim. E, portanto, não vamos subordinar a escola à pandemia, exatamente porque a certa altura a pandemia está a ser já, sobretudo, digital. Vamos evitar na escola e, portanto, desde o dia 18 de maio que a maior parte das disciplinas de ordem prática, teórica ou prática e laboratorial estão em pleno funcionamento na escola, exceto para os alunos ou professores ou funcionários que se encontrem nos grupos de risco ou que tenham problemas de deslocação. E as disciplinas de ordem teórica, algumas até já estão a funcionar na escola, e para a semana começam todas com o grau de normalidade e de habitualidade que já tinham, portanto. Muito bem. E, portanto, não queremos, só para concluir, não queremos que a distância se torne na norma, portanto.
É uma nota interessante porque a maior parte a posição dominante tem encontrado justamente neste circunstância uma oportunidade para caminhar em direção ao digital, como ainda agora de resto ouvimos. Gostava de ouvir agora a Madalena Wallenstein. Claro, o papel dos serviços educativos e a sua relação com a mediação, justamente, foi, nos últimos anos, objeto de muitas inquirições, de muitos aprofundamentos do seu modelo de funcionamento, até das suas autonomias, em alguns casos em termos institucionais. Com o que é que se confronta agora? Como é que se problematiza? Como é que se olha para isto agora, a partir dos serviços educativos? Muito bem. Então, boa tarde a todos, aos meus companheiros de painel. Começar a agradecer ao José Eduardo, ao José Alberto, e sobretudo a encontrar pessoas novas. Gostei imenso de conhecer o trabalho da Universidade Único. Fantástico. E a Eduardo, acho que já nos tínhamos cruzado, não já? No Porto, acho eu. E ao meu amigo Paulo, que temos estado em conversações e em cruzamentos. E ao público, olha, a questão do público é uma questão que eu vou querer tocar, porque uma das coisas que é muito difícil para quem programa é este luto de não ver o público, não é? De não poder ver o espetáculo do espetáculo que preparou. Eu acho que esse é o maior dos lutos. Primeiro, antes de ir diretamente para os serviços educativos, gostava só de fazer aqui uma consideração, primeiro sobre a fábrica, para me alinhar com os outros participantes, não é? A Fábrica das Artes não é um projeto educativo, nunca se assumiu desde a sua origem como tal, é um projeto de programação e educativo no sentido em que convoca a educação para o seu trabalho, mas é uma plataforma e desviou-se na sua origem desta ideia de serviço educativo ligado aos museus, não é? E à tradução de uma coleção, enfim, e assumiu-se como uma plataforma de criação de artes performativas contemporâneas, em que se propõe dignificar o lugar dos públicos jovens e de todos os outros públicos, não é? E constituir esse espaço que é o teatro como um espaço de encontro em copresença e sobretudo nesta ideia de espaço público. Eu acho que a primeira consideração sobre uma instituição cultural ou sobre um teatro é justamente como é que nós vamos encarar este espaço público, ainda mais que estão agora a sair as normas sobre como é que nos podemos comportar e garantir a segurança de todos nos teatros. É uma coisa aflitiva, pelo menos no primeiro impacto, porque temos que sair todos depressa de foyer, porque não pode haver intervalos, portanto há toda uma dimensão ritualística de ir ao teatro e de preparação quase interna, ou de ir à instituição para qualquer teatro no sentido do espaço de encontro, das várias disciplinas naturalmente, mas que de repente este espaço educativo da cultura, não é? Neste triângulo entre a cultura, a cidadania e um espaço público, é um espaço público, neste momento é um espetáculo, um espaço público, seja escola, seja teatro, um espaço público sem corpos presentes, não é? E, portanto, logo aí fica em causa esta dinâmica triangular destes três conceitos. Remeteu-me para a questão dos direitos e dos deveres, uma das coisas que tenho refletido sobre o espaço público e o direito à educação para todos é justamente a ideia de que pode haver uma redistribuição do direito e do dever da educação. Ou seja, esta ideia de que a educação é sempre para... Bom, estou-me a lembrar do Rancière e do mestre ignorante, não é? Esta distância entre o mestre e aquele que aprende, e essa distância que está sempre a ser mantida, mas uma de redistribuição de uma educação que eu acho que se calhar já não... que aqui pode ser pensada não... ou podemos olhar para ela numa perspectiva mais estranha, que não é dos que sabem mais ou dos que sabem menos, dos mais novos para os mais velhos, e que tal se for dos cidadãos e dos políticos, não é? Ou seja, uma educação absolutamente necessária para quem nos dirige de uma cultura, a cultura da cultura. Um dia deste ouvi o Laborinho Lúcio, que ele falava da urgência de uma cultura da cultura e falava numa outra ideia da cultura como interioridade. Então acho que esta suspensão toda que temos tido e que teve reações muito histéricas, não é? Com muita coisa online,
muito desapropriada e muito mal filmada, e que põe em causa até a própria qualidade artística, também está na outra face da moeda, neste silêncio imenso, no qual eu acho que mais do que perspectivar o futuro é poder olhar para este silêncio, para esta estranheza, o que é que isto põe em causa, o que é que isto pode fazer surgir de novo. Bom, filosofei um bocado sobre aquilo que tem sido a minha perspectiva, mesmo numa instituição cultural como o CCB, a qual eu vejo pessoalmente mais como uma ferramenta do que uma catedral, não é? Estas grandes instituições que são muitas vezes lugares de poder, lugares de sacralização, e eu vejo mais como uma ferramenta social e cultural, educativa e artística. E nestes tempos há dois assuntos, bom, tirando a tragédia, a tragicidade, que é a morte, e por outro lado a precariedade, que eu acho que quero deixar aqui uma palavra para esse assunto, para todos os cidadãos. Eu, aliás, enfim, no meu delírio defendo um sonho que é o 1000 euros para todos, uma sociedade que isso fosse permitido, se podemos, enfim, que a educação toque os políticos e que se inspirem nesta humanidade, sobretudo na comunidade artística. Acho que há uma palavra a dizer sobre isto e sobre a necessidade absoluta de fortalecer o nosso país e a nossa cultura resolvendo este problema, que é um problema muito sério, no meu entender. E dignificando uma cultura como alguma coisa de estrutural, que não tem que ser justificada, mas que sem a qual não há economia que nos valha. Bom, chegando aos serviços educativos, não foi esta a pergunta, não é? Já me desviei imenso. Não tem mal. Bom, o que é que acontece? O que acontece há aqui é muito interessante porque, por um lado, há a questão da copresença estar posta em causa, já se passou várias fases, não é? Desde que os aviões passaram a ter 100%, houve muita desocupação, houve uma mudança enorme. Até aqui era quase impossível recebermos público. Pronto. Em relação aos serviços educativos, em relação ao próprio teatro é isto, não é? Nós fazemos uma programação de espetáculos, de oficinas, de instalações, fazemos intervenções no território, em escolas, formação de professores e temos sobretudo esta ideia de uma programação para todos, não é? Para todas as infâncias, como está no subtítulo da fábrica, mais como uma interrogação de estranheza do que outra coisa, a infância de nós todos. E eu acho que é esta infância que este cenário nos permite, ou seja, de repente a estranheza, esta coisa estranha das relações entre as coisas e a produção, não é? E esta suspensão, de repente, pode-nos fazer reequacionar uma série de coisas. Relativamente à programação, que foi imediatamente suspensa, não é? E eu procurei pessoalmente fazer uma suspensão e aproveitar essa suspensão para perceber o que é que imediatamente poderíamos produzir que fosse útil para projetar este ano, que eu acho que é um ano, mas é pelo menos um tempo psicológico, é este interstício entre a ruptura da pandemia, não é? E que cria todo este universo de estranhezas e aquilo que será um dia talvez voltarmos ao normal que conhecemos. Pronto. Então este tempo psicológico que está aqui, cria logo uma grande ansiedade nos serviços educativos, porque não só os serviços educativos têm uma relação muito próxima com o universo escolar, normalmente 2/3 do seu público é um universo escolar, ao contrário do que muita gente imagina, é um trabalho de pesca à linha, não, esta coisa das grandes instituições, as comunicações extremamente fortes, as máquinas comunicativas são muito menos eficazes do que uma relação de proximidade e de construção com as escolas, e portanto é mesmo no campo dos afetos que isso se constrói, e de repente o que é que vai acontecer às escolas? Não se sabe. Então, o que é muito interessante é que programar significa antecipar, certo? Então antecipar o que é se nada é antecipável. Então, e como é que nós vivemos perante isto? Eu acho que isto é a primeira grande questão que se põe em termos existenciais, e por outro lado, também esta ideia, se não é tempo de parar, se não é tempo de suspender e de refletir, não é com certeza tempo de perder essas relações, não é? Então, como é que nos vamos manter aqui? Pronto, posso dizer que isto levanta imensas questões, mesmo na relação com a própria instituição. Eu pessoalmente, por exemplo, tenho feito propostas à minha instituição, à CCB, no sentido de não abdicar do espetáculo físico
dele estar lá, embora possa não ser feito, se houver uma segunda vaga, e desdobrá-lo. Penso que, por outro lado, Eduarda, partindo da sua posição, eu penso que há aqui uma escuta. Eu acho que esta pandemia trouxe uma coisa muito que é interessante, no sentido em que há uma proximidade entre estas partes todas, os tais direitos e deveres educativos, ou seja, eu acho que há uma proximidade ao nível da contemporaneidade. Eu acho que há uma escuta que nos obriga a ser mais contemporâneos uns dos outros, inclusivamente os mais novos. Não é? Os mais novos sabem mais que eu, de certeza absoluta, em termos de tecnologias, e, portanto, há que observá-los. Eu, aliás, um dia destes estava a ver a telescola e estava a perguntar-me o que é que pensarão os mais novos daquela telescola, e acho, inclusivamente, que nós devíamos aproveitar aquele espaço para, se calhar, intervir em termos de artes performativas e de haver conteúdos, que é uma coisa que não está presente, muito mais ao nível da história, da cultura, das artes performativas ou das linguagens, etc. Portanto, é aquilo, acho que ou até ajudar a tornar aquele espaço mais performativo e artístico, digamos, na sua comunicação, mais contemporâneo. Acho que podíamos ser muito úteis nessa parte. E, portanto, o que eu considero é que há um lado, para não me alongar muito mais, porque há muito para dizer, mas há um lado que simultaneamente me deixa estimulada, porque para já há um grande atraso das instituições das artes performativas em termos digitais, no nosso território. Ou seja, eu própria que programo há 12 anos no CCB, foquei-me sempre na coisa efêmera. Mas às tantas também nos podemos interrogar se não poderíamos chegar a públicos muito mais longínquos, ou se não podíamos rentabilizar um espetáculo com outras faces. Então é neste sítio que estamos. Por exemplo, por um lado, por exemplo, um workshop de uma semana que ia haver em julho, como presente todo o dia com crianças. Acho que há uma preocupação em não perder a materialidade, como a Eduarda disse. Portanto, por exemplo, esse workshop vai enviar para casa uma caixa com várias caixinhas lá dentro, que se pode abrir todos os dias, como as janelinhas do Natal, com artistas de várias linguagens, e depois vai haver o workshop via Zoom curto, não é? Portanto, repensar os tempos, repensar também a dimensão educativa de todos estes programas, ou seja, que há uma dimensão educativa que é o desvendamento dos processos, que são altamente estimulantes para levar o outro a desejar criar também, e partilho com vocês o comentário de uma criança de 6 anos numa escola onde estamos a fazer um projeto, quando eu perguntava o que é que senti, miúdos que nunca tinham ido ao teatro, não é? Pronto. O que é que sentiste naquele espetáculo? E ele disse-me, senti-me poderoso, porque percebi que poderia ter sido eu a fazer aquilo. Ou seja, há uma universalidade da invenção, não é? Que pode ser explorada em termos dos processos, também das linguagens. Quando eu falo também de desvendar, todo este trabalho que está por fazer educativamente, não é? Que nós fazemos formação de públicos, mas quer dizer, estamos muito ao nível, às vezes, das expressões, não é? Ou do assistencialismo, ou de uma sequência de experiências que fazem os públicos a precisar de ter experiências artísticas, mas há um desdobramento que pode ser permitido se pegarmos numa obra e a usarmos como uma cebola, não é? Que tem qualquer coisa de excitante, confesso, que há qualquer coisa que pode trazer qualquer coisa de novo. E acho que é isto, ao nível social, acho que é esta questão, acho que há um baralhar de cartas e um dar cartas ao nível dos direitos e dos deveres, da questão das idades e de quem sabe o quê, acho que há uma redistribuição do conhecimento, e acho que há um olhar para o mesmo objeto de vários focos. Muito bem, obrigado. Acho que já voltamos a algumas das questões que aí estão. Vamos ainda, antes de fazermos uma segunda ronda, ouvir o próprio Duval. Como disse o Comissário Nacional Nacional das Artes. E este plano, Paulo, é um instrumento que
existe há pouco, mas já muito que era esperado, não é? Ele, em alguma medida, resulta também de um diagnóstico e resulta do enunciado de um direito, não é? Direito à fruição, direito à criação. Por isso, há pouco sinalizei a coincidência de formulações mais genéricas, mais específicas desta problemática do direito, que tem que estar no pano de fundo do nosso debate e do nosso olhar sobre a educação. O plano está a responder à crise de uma certa maneira talvez não prevista e por outro lado, com que limitações é que ele se confronta, com que não respostas é que ele, com que questões é que ele que ele não estava preparado para afrontar e que agora procura equacionar e procura afrontar. Muito obrigado, Zé Alberto. Queria-lhe agradecer o convite e agradecer à Fundação Eugênio de Almeida a possibilidade de estar aqui com estes colegas de debate e, como dizia a Madalena, é difícil não estar a ver as pessoas para quem falamos, mas acreditamos que estejam também do outro lado. Assim, um salto para esse vazio que acreditamos que esteja também repleto de ouvintes. O plano, como dizia o Zé Alberto, foi criado há um ano, vai fazer dia 18 de junho o primeiro aniversário da sua apresentação pública. E foi criado pelo Ministério da Cultura e pelo Ministério da Educação, portanto as duas tutelas, com o intuito de aproximar as artes, o património, a cultura dos cidadãos, e desde o início nós sublinhámos que aqui deveríamos pensar não apenas nos cidadãos à idade escolar, mas precisamente nessa ideia de educação ao longo da vida, portanto, cruzando com o que o Nico há pouco apontava. Algumas ideias que já estavam inscritas no documento e que agora este momento nos obrigou a refletir e a repensar, e portanto não no sentido de alterar absolutamente aquilo que era o diagnóstico inicial, mas perceber de que maneira é que podemos, diante desse diagnóstico, continuar a resposta e perceber de que modo é que o temos que alterar. Isso foi decisivo. Dizer que este plano também, só ainda nessa introdução, e apontando para o que o Zé Alberto e o Nico disseram, não é uma benesse ou assim uma espécie de privilégio que o anterior governo quiseram dar aos cidadãos. É simplesmente cumprir a Constituição. E, portanto, se o plano suceder, tiver sucesso, será no sentido de cumprir aquilo que na Constituição está inscrito, como direito à educação e como direito à cultura. E como o Zé Alberto dizia, a cultura vista já aí na própria Constituição como acesso à fruição, mas acesso também à criação cultural. E essa subtileza que na Constituição está inscrita, o acesso não simplesmente à fruição, mas também à criação cultural, marca a forma como organizamos. A pergunta, tal como é colocada, e a educação, não é? Ou seja, como se no meio disto tudo, o que é que fazemos da educação, os desafios e as possibilidades, interessaram também retomar essa reflexão inicial do plano e permitam-me então dizer aqui em 3 pequenos momentos como é que o pensamos. Primeiro, sobre quem é que educa. Ou seja, nesta pergunta sobre quem é que educa, está um desvio importante deste plano em relação a planos anteriores, que é não fixar no território da escola os destinatários únicos do plano. Ou seja, não podemos pensar no território escolar como se fosse o território da educação apenas. E, portanto, quebrar essa fronteira, esse muro entre a escola e a comunidade, portanto, uma comunidade sem muros, uma escola sem muros, é para nós determinante e é indicado como fundamental. No fundo, recuperar aquele velho provérbio africano que diz que é preciso toda uma aldeia inteira para educar uma criança, não é? Portanto, não é apenas no fechamento
dentro da escola que podemos pensar a educação, mas pensar nos seus vários atores. E, portanto, as associações culturais, os teatros, os museus, as instituições da cultura, as câmaras municipais, pensar em todos os agentes do sistema e, portanto, pensar de uma maneira sistémica, levou-nos a propor medidas direcionadas para estes vários atores e não apenas para a escola. Isso é uma das... Portanto, à pergunta quem é que educa, temos que pensar de maneira sistémica. E, portanto, há propostas para a escola, para a organização dessa comunidade educativa e depois podemos falar delas, mas há também para as câmaras municipais, para as instituições culturais e outros elementos que participam então desta aldeia que fazemos parte. A segunda questão que pensámos logo no início sobre o que é isto da educação é como educar, não é? Ou seja, como é que educamos? Se do ponto de vista da profundidade não é a pandemia que vai alterar essa questão, ela permite, como dizia agora também a Madalena, levantar-nos questões ao modo como o estamos a fazer. Porque isto que dizia agora a Madalena, que foi o saltarmos a correr para os meios e pensar que a forma como fazíamos permite ou pode chegar sem reflexão a este novo modo, ou melhor, não pensar as limitações e possibilidades dos meios, quaisquer que eles sejam, é estarmos a fazer um mau trabalho. Por outro lado, os meios obrigam-nos a pensar do porquê é que fazemos, como é que fazemos e para quem é que fazemos, não é? Ou seja, qual é o objetivo disso. Portanto, aproveitar este empecilho, não vamos deixar de dizer que é um empecilho, mas aproveitar este empecilho para nos questionarmos e fazermos essa reflexão, antes de desatarmos a dar respostas e a dispararmos para todo lado, que se calhar foi um dos problemas, uma hiperatividade que não levou a uma reflexão cuidada sobre estas questões. Como, então? A segunda pergunta era como é que queremos educar ou como é que se educa? Há duas respostas, se quiserem assim rápidas, no nosso manifesto e na nossa estratégia, que têm a ver com este modo de educação. Por um lado, a ideia de que a cultura permite uma educação transdisciplinar, ou seja, não pensar dentro de caixas e de gavetas disciplinares. Essa também é uma mudança em relação a planos anteriores ou propostas anteriores. Volto a repetir, uma primeira mudança foi não pensar no território da escola como se fosse o único. Muitas vezes os planos anteriores pensavam só no território escolar como se fosse o único a ser privilegiado por um plano arte e educação. Porque também partia-se do princípio que tantas vezes é repetido que passamos a acreditar que a culpa disto tudo é da escola, como se as instituições culturais, como se os teatros, os museus não tivessem também responsabilidade na forma como não são capazes de atrair ou não são capazes de educar, usando essa palavra. Portanto, passamos tantas vezes para cima dos professores e da entidade escolar uma culpa. E então é esse grupo ao qual se deve dirigir um plano. Não chega a pensarmos dessa maneira. E por isso, essa primeira resposta que vos dizia do sistema. A segunda resposta, a interdisciplinaridade. Ou seja, não podemos continuar a educar da mesma maneira que se educava no século XIX e a pensar que estamos a fazê-lo bem. Essa foi a resposta na altura. Hoje, claramente, temos que repensar a questão da disciplinaridade e a maneira como fazemos. E depois, esta pergunta como, pôr em causa, então, por um lado, o pensamento disciplinar e, por outro lado, interrogar-nos mesmo sobre o que é isso a que chamamos cultura. Porque um dos problemas que tantas vezes tivemos e que ainda padecemos,
a palavra que está na Constituição, voltando a ela, é democratização. Mas essa palavra é uma palavra que tem às vezes um peso em cima que não podemos esquecer, que é ainda paternalista, que é uns saberem o que é que todos os outros devem conhecer. E, portanto, na noção de cultura também temos que mudar neste como o olhar. E, portanto, a grande dificuldade é essa mudança de visão sobre o que é que definimos como cultura. E por isso a importância do Túlio Espanca e do trabalho que faz, por isso a importância de valorizarmos os territórios e o que aí existe, e não partir do princípio que tantas vezes ouvimos que não há cultura neste território. Mentira, há cultura. Temos é que valorizar isso e depois perceber o que aí não há, ou seja, o que falha, o que falta. E então podemos trabalhar para levar. Mas partir do princípio de que não há cultura, ou que as pessoas não têm acesso à cultura, é um princípio errado. E, portanto, devemos é valorizar olhar outro para os territórios. E, portanto, em vez da democratização, uma democracia cultural. Valorizar os territórios, valorizar as vozes, valorizar os saberes e depois percebermos o que não temos e que precisamos, mas não partir do princípio de que vai ser preciso levar a cultura onde ela não existe. Não, já existe. E estamos a fazer um mau serviço se não partirmos desse ponto. Portanto, duas questões aqui então, no como, por um lado a valorização da cultura e dos territórios, do que existe, partir daí, e o não cair na disciplinarização dos saberes. Fazemos um melhor serviço se aproveitarmos para trabalhar a questão de metodologia de projeto, de pensarmos como é que os vários saberes nos fazem olhar para o mesmo assunto de diversas áreas e como é que isso pode ser muito mais rico e criativo, não é? Ou seja, nesses cruzamentos de repente alguma coisa nova surgir. Aliás, sob essa perspectiva da criatividade, são muitos os que dizem que é precisamente nessas ligações com o que está fora da gaveta, não é? Ou seja, com o que está fora desse território específico da disciplina, que alguma coisa nova pode surgir e acontece. E o terceiro é para quê? Ou seja, para que é que queremos a educação? E no caso da pergunta do plano, porque é que queremos uma cultura, ou julgamos que a cultura pode ajudar a esse processo educativo. E essa questão para nós é determinante, é porque nós tantas vezes no campo cultural, podemos dizer na educação também, mas no campo da cultura, nós agentes culturais, tantas vezes partimos do princípio que todos estão na mesma página. Significa, todos já perceberam que a cultura é importantíssima, que as artes são fundamentais, que o património é determinante para a constituição e a construção do indivíduo e das comunidades. E não é verdade. E, portanto, um dos trabalhos que nós temos que fazer é esse de argumentar, pensar e ser capaz de desenvolver pensamento sobre a importância da cultura, do património e das artes na vida dos cidadãos. E, portanto, isso é um ponto fundamental. A pergunta era para quê? E nós dizemos à educação que aquilo que, ou pelo menos esses são dois grandes propósitos do processo educativo, que é a construção dos indivíduos e da comunidade, no sentido da autonomia, uma procura cada vez maior da autonomia, cada um ser capaz de aceder a si, àquilo que sente, àquilo que pensa e ser capaz de o manifestar. E temos sublinhado isso muito nos últimos anos, e o Nico falava disso de alguma maneira, a questão da inclusão. Não? Ou seja, como é que somos capazes de, para quê, fazer uma educação e um processo educativo e cultural mais inclusivo, capaz de não deixar ninguém para trás. O que significa que se queremos cidadãos autónomos, livres e nesse sentido capazes e desenvolvidos para participarem ativamente na cultura de todos, nessa ideia de cultura democrática, temos que desenvolver um pensamento crítico, e acredito que as artes, o património e a cultura não desenvolvem apenas a sensibilidade estética, mas também o pensamento crítico, isto é importante sublinhar, que
que temos que desenvolver a capacidade criativa, e havia aqui uma das nossas ouvintes ou espectadoras no Facebook, a Rita Dias, que perguntava mas como é que nós estamos a desenvolver pensadores criativos, como é que as instituições estão a ajudar a fazer isso, e a escola está a ajudar a fazer isso, e acreditamos nós no plano que o acesso às artes, ao património e à cultura permitirá desenvolver esses pensadores criativos, esses cidadãos mais criativos, que possam responder depois a incertezas ou momentos de incerteza como este que estamos a viver agora. Ou seja, sejam capazes de encaixar na sua vida não apenas o que está certinho, mas isto que não sabemos o que virá, o que é incerto. Mas que depois, por um lado, não desenvolvam apenas o músculo da razão, mas que desenvolvam também os músculos da emoção e das emoções, que desenvolvam essa relação com o corpo e com a capacidade de se relacionarem uns com os outros, e portanto a importância fundamental da proximidade na relação com as artes ou com a cultura é determinante, não ponho em causa isso, mas, como dizia a Madalena, se queremos desenvolver não apenas a fruição experiencial e estética da relação direta, mas também outros modos de relação com as artes, porque há outras modalidades, outras mediações possíveis que podemos ter com uma peça artística, com um objeto artístico, podemos apoiar-nos, isto contrariando um pouco a Eduarda, se me permite, podemos apoiar em novas tecnologias e noutros modelos. Significa que há aí um lugar para eles, que não é o da substituição, mas o da complementaridade. Eu estou completamente convencido que estamos aí a fazer um mau trabalho e que devemos aproveitar este momento para repensar como é que o estamos a fazer. E permitam, desculpem estar a falar tanto, mas vou dar um exemplo muito fácil para perceber isto. E terminava só nesta relação entre autonomia e inclusão, para perceber a importância de não usarmos na educação, não é? Ou seja, para que é que estamos a usar a cultura, as artes e o património, não termos apenas uma linguagem única no processo educativo. É que neste momento transformamos o processo educativo num processo lógico-verbal. É isso que parece ser o mais importante. E, portanto, queremos abrir as múltiplas linguagens, as 100 linguagens que a criança tem, que nós todos temos e que ficam amputadas pelo processo educativo pelo qual tantas vezes passamos. O perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória já fala disto tudo. Portanto, só temos que nos apoiar num documento que já existe para mostrar, às vezes, o que ainda não está feito. Por exemplo, o que é que a Covid nos permitiu? Por um lado, como dizia a Madalena, uma suspensão. Eu julgo que esse momento de suspensão foi importante, como será sempre importante, mesmo sem a Covid, e portanto é pena nós não aproveitarmos mais momentos de suspensão para vermos o que é que estamos a fazer e como é que estamos a fazer, sem sermos só hiperativos. Temos sempre que mostrar trabalho e queremos mostrar trabalho, portanto há aqui qualquer coisa de reflexão que isto permitiu. E permitiu também diagnosticar, como dizia a Madalena, problemas muito graves nestes setores da educação e da cultura. E não estou a falar de problemas graves só do ponto de vista digital ou do acesso à tecnologia. A Madalena já sublinhou um, e eu aqui sublinhava, de perceber como o setor vive numa precariedade muito grande e como precisa de estruturas que o ajudem a fazer o trabalho que para todos nós é fundamental. Um parênteses, não se esqueçam também que estamos aqui, se calhar temos uma comunidade pequena a escutar-nos e acha que isto é importante, mas somos filhos de uma cultura que desde a infância conta aos seus filhos a história da formiga e da cigarra. E não se esqueçam que há muita gente a pensar, quando houve as notícias da cultura, não tivessem estado a cantar este tempo todo. E, portanto, não podemos esquecer que há um trabalho a fazer da dignificação do trabalho cultural e artístico que depende de nós e não podemos esperar que outros façam por nós. Dizia que há aqui, então, um diagnóstico do setor que foi possível e que, por exemplo, agora, desculpa estar tão em cima da Madalena, mas que a Madalena acabou de dizer que é, quando passamos para outras plataformas, fica escancarado. Ou seja, como é que estamos a educar?
O que é que achamos importante e fundamental? E de repente percebemos, quando muda o meio, não é? Ou então quando se destapa o meio, como há tanto para mudar ou tanta coisa ainda para fazer. Ao nível da pedagogia, como dizia, da possibilidade de utilizarmos nestes novos meios, como novos que já não são novos, em alguns casos são mais velhos que qualquer um de nós, como a televisão ou nas redes, a possibilidade de utilizarmos outras metodologias e outras formas, mas que nós, setor, por exemplo, cultural, não aproveitamos ainda o suficiente para poder ajudar, por exemplo, os professores e os educadores, as escolas e os alunos. E, portanto, há um trabalho a fazer e que este momento ajudou a acelerar. Por um lado, perceber problemas, ou seja, os problemas. Este momento ajudou a perceber à sociedade os problemas com os quais estes setores estão envolvidos, cultura e educação. Por outro lado, acelerou e fez desenvolver desigualdades, e isto é importante sublinhar, não é? Ou seja, os acessos, perceber que há miúdos que não têm acesso e, portanto, ficam de fora das aulas, que não têm pais que os ajudem, portanto ficam de fora da capacidade de aprender de outra maneira, e portanto, como dizia a Eduarda, a distância não é o bem que alguns também parecem apregoar, não é? Ou seja, de repente isto vai salvar. Não salva, não tem a ver com salvação, mas tem a ver com algumas possibilidades. Por exemplo, nós no plano que estávamos a trabalhar juntos, andávamos pelo país e que tínhamos um escritório, de repente também percebemos que podemos trabalhar à distância e que isso não é um mal. Teletrabalho, em alguns casos, quando as pessoas têm e gostam e podem trabalhar, não é um mal. E nós não estávamos a aproveitar uma ferramenta como esta, por exemplo, em que estamos, para aproveitar para meditar, pensar, refletir uns com os outros, conversar e chegar a mais gente. E isso eu julgo que é importante nós percebermos. Que há também qualquer coisa de muito arrogante da nossa parte quando pensamos só num público que são os nossos imediatos e que estão ali naquele território. Há coisas que são insubstituíveis, mas há outras que nós podemos partilhar, ou devíamos aprender a partilhar. Portanto, há sim é um chavão, desculpem-me, mas é um chavão importantíssimo para pensarmos, que é o agir localmente, não esquecer esse território local e aqueles com quem nós nos ligamos. Por exemplo, os serviços educativos, como falava ainda agora a Madalena, ou os alunos da Eduarda, aqueles que estão ali e que só vão usufruir ao limite da experiência, e isso é importantíssimo que o façam, nessa relação direta, com as aprendizagens, com as obras de arte e por aí fora, portanto, essa relação direta, mas depois, para além de agir localmente, podemos pensar de forma global e atingir outros públicos, não é? E isso tem a ver também com uma espécie de um pensar mais igualitário. Um aluno de Bragança poder usufruir do acesso a um museu como o Museu Nacional de Arte Antiga, com alguns recursos que esse museu possa colocar online e tenha disponível, e o serviço educativo desse museu disponibilize, é uma vantagem para todos. Nada substitui a experiência direta, mas há outros modos de experiência, de reflexão, de mediação, que não passam apenas pela experiência direta. Mal de nós que tínhamos que andar então a ver todas as obras de arte em todo o mundo, se não tivéssemos outras maneiras de as conhecer e que pode, na nossa formação se calhar passou pelos livros, pelos documentários, pelos filmes, mas que nesta geração passa por outras. E aí então, deixe-me só, desculpe, estou a falar demais, mas que respostas é que nós demos? E então pensámos que tínhamos que continuar algum do trabalho do plano que estava a ser feito e que podia continuar a ser feito, que tinha a ver com a reflexão, com o pensamento, com a criação de protocolos e com outras questões. Isso é um trabalho.
mas houve trabalho que foi suspenso. Por exemplo, a relação com as escolas foi muito difícil, era muito mais difícil, não havendo escolas abertas. Por exemplo, artistas residentes. Nós temos um projeto de artistas residentes em escolas. Neste momento esse projeto perdeu algum fôlego, mas em muitos casos foi reinventado. Por exemplo, os artistas que repensaram como é que podiam se relacionar com os alunos, criando nestas ferramentas online possibilidades que até aí não existiam. E que não servem apenas aqueles alunos de Macedo Cavaleiros ou de Castro Daire, mas que de repente até podem servir para uma comunidade bem mais alargada. Ou seja, houve uma transposição que não pode ser imediata e, portanto, isso implica uma reflexão sobre os meios. E isso foi uma das coisas. Ou seja, um artista residente não pode trabalhar da mesma maneira estando a escola aberta, estando fechada. E essa reflexão é importante fazê-la. Depois abrimos uma página de recursos educativos que permite o acesso a recursos que cruzam arte, cultura, património com diversas disciplinas, para mostrar precisamente aquela noção de transdisciplinaridade, de outras possibilidades de ensino e de aprendizagem que temos. Eu convido-vos a visitar, onde vemos muitos excelentes exemplos, nós tentamos coligir o melhor destes recursos educativos. O que é que acontece? Tivemos muita dificuldade em encontrar em português. Desculpem agora o elogio, mas colocámos ontem online da Fundação Eugênio de Almeida sobre os frescos das casas pintadas, mas temos muita dificuldade de encontrar nos serviços educativos, porque nunca se pensou assim, ou seja, como dizia a Madalena, pensou-se só na fruição direta e efêmera, não é? Ou seja, já há um trabalho longo em instituições estrangeiras de pensar este meio como autónomo. E nós tivemos muita dificuldade em encontrar em Portugal, continuamos, e portanto um dos trabalhos que estamos a desenvolver é encomendar recursos a associações e artistas e pedir, incentivar, motivar os museus, teatros, instituições culturais a repensarem também essa sua ligação com o online, porque vai ser para todos também a possibilidade de usarem, usufruírem, porque mais facilmente, se calhar, os nossos alunos vão ver um pequeno filme de 5 minutos maravilhoso, inteligente e bem feito, e estamos a falar, por exemplo, alunos do 12º ano ou 11º ano, sobre Corbusier, do que sobre um arquiteto português. Porque há pequenos filmes de 5 minutos, muito inteligentes, cultos e divertidos, sobre Corbusier, ou Perrien, ou Bauhaus, mas sobre arquitetos portugueses. Ou seja, um dos papéis que temos é esse. Outro é, como também falámos antes, a formação. A formação pode chegar a mais pessoas no país, por exemplo, os cursos de formação para professores poderão chegar a bem mais pessoas no país se também tivermos algumas destas formações disponibilizadas no online, no e-learning. E já há inúmeras grandes universidades a fazer isto e bem. Temos que aprender. Não basta, obviamente, pôr uma câmara em frente a um quadro e uma secretária e dizermos isto é novo. Não, temos que repensar a utilização. E, portanto, há aqui duas, só para terminar, estas duas linhas de ação que o plano se viu obrigado a repensar e a acelerar. Eram coisas que já estavam previstas, mas que nós tivemos que acelerar durante este período. Foi a página dos recursos, que permitam-me só, e aproveito para... não tenho a possibilidade de partilhar convosco, mas que depois poderei mostrar. A página dos recursos e os cursos de formação para professores que estamos a promover e a preparar para que se possam, neste período, como já se falou, que pode ter 1 ano, esperamos que seja assim de passagem, possa ser, por exemplo, cursos online que cruzam as artes, o património, com a educação e com as várias áreas. Por exemplo, um deles é sobre a matemática e as artes. Mas não é forçar a matemática as artes a serem outra coisa que não são. Se trabalharmos a obra do Almada Negreiros, facilmente a questão da matemática
surge e vem ao de cima. Depois podemos continuar a conversa, eu peço imensa desculpa. Só ia, e permitam-me que sublinhe, usar uma expressão que a Madalena Wallenstein está a usar num projeto muito bonito numa escola aqui em Caxias, Escola de São Bruno, que é a cultura é educação. E agora damos a volta e, nesse sentido, compreender que a educação é cultura e isso é um direito, não é uma benesse que nos dão. Muito bem. Obrigado, Paulo. Longa, mas eu creio que a gente acabou com a sua intervenção por compor um mapa com muitas possibilidades, com algumas tensões. Essas tensões são evidentes, seja nas opções, seja no confronto com as possibilidades reais, não é? de superar esta situação, de nos confrontarmos justamente com o pensar. É interessante sublinhar nestas tensões, também sublinhar o quanto resulta de competências já instaladas, em alguns casos, e noutros casos da dilatação de uma espécie de não estávamos preparados para isto de todo, nem nas práticas institucionais, nem nos hábitos, não é? Há uma frase que eu costumo glosar, uma frase glosando um chavão do Hitler que eu costumo usar e que diz: não podemos ensinar da mesma maneira o que não vivemos da mesma maneira. E justamente esta transição do nosso modo de vida obriga-nos a ensinar de outra maneira e, claro, compreendemos bem o que é a resistência, o que é o desafio de um regresso a uma normalidade que tem que ser nova, não é? Nenhum de nós pode esperar que a normalidade seja apenas o retomarmos a coisa onde se parou. Ao mesmo tempo que vemos que essa transição justamente nos confronta com um mecanismo interno de pensamento relativamente às práticas, aos modos, e como digo, creio que ficaram aqui bastante sinalizadas posições e diversas posições que dão pano para mangas. Nós não temos muito mais tempo, mas eu gostava de fazer uma segunda volta rápida, ecoando quer a questão que a Rita Dias partilhou connosco e que justamente, por um lado, já teve resposta da parte do Paulo, e que justamente aponta para esta evidência de que tem que se pensar a partir de dentro e a partir das novas circunstâncias o que fazemos, não é? Por outro lado, a Dores Correia também, Dores Correia, para quem não souber, é mentora, neste momento não está em Évora, mas foi mentora do projeto que em Évora se chamou Évora Cidade Educativa, e também ela, se estivesse cá, poderia ser um dos convivas deste encontro, deste banquete de ideias, em torno justamente do desafio de colocar estas questões no plano, não das instituições habituais, mas no plano justamente da transversalidade, do plano da cidadania, do plano da cidade, do plano das vivências transversalmente pensadas, como aqui já se disse. Numa última ronda que como digo, gostava que fizéssemos, não sei se há uma questão, foi evidente, são evidentes as direções diferentes que na opção da Eduarda e da ESAP se vivem por oposição ao ânimo e com que quer o Bravo Nico enuncia com clareza a necessidade de um acesso a meios digitais de comunicação para voltar a ativar um processo que de outra maneira não tem outra maneira de existência, verificar estas posições tensas ou esta posição de enunciar a suspensão como modo reflexivo, não necessariamente agir mas parar e aproveitar daí tudo o que há, ou este modo entusiástico com que o Paulo nos diz que o plano tem também respostas para dar e essas respostas são umas as que estavam pensadas, outras o redesenho desse pensar em função do cenário novo. Não sei se isto, uma intervenção mais breve de cada um para terminarmos, ou se quisessem refletir um pouco sobre alguma dos enunciados que antes foram feitos, das questões que antes foram levantadas por outros parceiros do nosso debate, podia ser uma maneira de terminarmos, não é? Madalena, está a dizer que sim, quer começar? Não tem um microfone.
Eu vou-me conectar com a Dolores Correia. Ok. Acho que tem a ver com o que nós estamos aqui a falar, de certa forma, e acho que tem a ver com o meu delírio como ser humano e como profissional destas áreas. E o meu delírio, digamos, aquilo que me moveu sempre ao longo do meu percurso, que já não é curto, deste espaço educativo das artes e da sociedade e da cultura, tem a ver com um sonho da consideração de uma educação e de um objeto de educar, que parte de um lugar completamente diferente daquele que a nossa escola, ainda muito tradicional e ainda muito anacrónica e ainda muito desinteressante, ainda permanece como tal, como sabemos, que se coloca ainda num sistema reprodutivo de produzir um cidadão que tem que responder e que não é, pronto, toda a questão da avaliação, toda a questão dos conteúdos, etc. Então, diria que o meu delírio, porque a Dolores Correia fala aqui, quando se fala de educar para o pensamento crítico, como compatibilizar este objetivo com o exercício cotidiano de desmotivação e negação desse pensamento crítico das diferentes instituições. Bom, o que eu queria dizer do meu delírio, e confesso que, embora indo completamente ao encontro da ideia de que o presencial é insubstituível e de que o educativo nas artes e não só tem que estar na relação e tem que estar, como é que se faz dinâmicas de grupo sem sentir a respiração, não é? E, portanto, quando digo que há que aproveitar, não é substituir, não há nada que substitua estarmos sentados numa cadeira no teatro. Acho que é a primeira coisa que farei quando puder. Mas, no fundo, para ir ao encontro da Dores e do meu próprio delírio e da esperança imensa que, se calhar, estas interrogações e esta suspensão possam trazer, é esta ideia de que, em vez de fazermos este caminho tão longo e tão tradicional para chegar ao conhecimento, porque é que não, e que tem muito a ver com a questão da transversalidade que o Paulo levantou aqui, porque é que não podemos ter ofícios desde o princípio, fazer, não é? E conhecer esses ofícios, e estar ao lado de quem os faz. Porque é que não posso ser cientista desde o princípio e, portanto, começar logo aos 3 anos a fazer ciência, ao lado de cientistas, e porque é que eu não posso ser artista desde o princípio. E, portanto, o meu delírio, digamos, aquilo que me conduziu ao longo do tempo, foi sempre esta ambição desmedida de nos podermos organizar num campo relacional em que, em vez de sofrer 20 ou 30 anos para começar a fazer ciência, ou sofrer não sei quantos anos para tocar um instrumento, eu o posso fazer passando por atividades e tarefas absolutamente torturosas, não o posso fazer desde o princípio ao lado de uma dignificação intelectual e experiencial, em que então a aldeia que, para educarmos uns aos outros, não só uma criança, mas uns aos outros, nessa distribuição dos direitos e dos deveres à educação, que eu acho que também é um dever. O desejo de nos autoeducarmos, e sobretudo quem nos dirige, manter essa humanidade. Muito obrigado. Bravo, Nico. O que é que surge deste revolver de tantas questões, deste mergulho em problematizações? Tínhamos falado de um cenário muito preciso na sua intervenção inicial. O que é que lhe podemos acrescentar? Claro, as competências técnicas são elas próprias uma aquisição de competências culturais, não é? E não apenas permitem às pessoas participar nesses encontros, que são estruturalmente o que a Universidade de Túlio Espanca propõe, mas são também uma aquisição que lhes permite outros encontros, outros mundos, outras possibilidades. Não é? E, portanto, teríamos mesmo de ver com um sinal muito positivo este mergulho no digital de uma geração que tem estado afastada dele. Eu estava aqui a escutar os colegas de conversa, não é? E a tomar aqui as minhas anotações e a pensar o seguinte: nós estamos a viver uma
operação de subtração no âmbito do direito à educação, com tudo aquilo que se passou nos últimos 2 meses, aquilo que nós verificamos que aconteceu foi uma subtração. Houve muitas pessoas que tinham garantido um acesso ao exercício do direito à educação e que de um dia para o outro se veem impossibilitadas de exercer esse direito. Jovens, milhares e milhares de jovens em todo o país que não têm hoje acesso, a não ser através da RTP, a conteúdos educativos. Por exemplo, na minha vila, aqui de onde vos estou a falar, de São Miguel de Machede, nós temos montado um procedimento de recepção de material através do e-mail de uma escola comunitária. Depois temos que imprimir esse material e enviar esse material para a casa desses alunos, que depois respondem às fichas, que nos entregam, que utilizamos, que enviamos, estão a ver? E, portanto, tudo isto é uma regressão brutal no direito à educação. E quando nós pensamos nos adultos, então este ainda é um problema maior. E, portanto, nós vivemos uma subtração. E temos que tentar transformar este exercício de subtração numa adição, porque a tecnologia é hoje, mais do que nunca, um direito elementar das pessoas. A infraestrutura tecnológica, o acesso à rede, é hoje uma infraestrutura tão fundamental e tão básica como há 40 anos, na minha vila, era o acesso à água potável e à energia elétrica. É aqui que estamos. E é aqui que nós temos que construir este novo acesso à tecnologia, que é um acesso físico, é obra pública, que tem que ser feita, é instrumentos que têm que ser disponibilizados às pessoas para eles poderem entrar na rede, e depois há uma outra obra pública de construção de conhecimento e de competências para que as pessoas possam, digamos, entrar nessa rede e poderem participar nessa rede. E é uma participação também diferente. Eu agora aqui gostava de realçar o que disse a Madalena e o que disse o Paulo, porque há aqui uma dimensão nova em tudo isto. Presentes na rede, nós podemos produzir, nós podemos colocar nós podemos colocar a nossa opinião, nós podemos interagir. E, portanto, a nossa coordenada educativa é completamente diferente. Não somos apenas receptores, nós somos produtores. Podemos ser produtores, devemos ser produtores. E este é o grande desafio que a rede hoje nos traz. Nada substitui a presença, o contacto físico, o toque, a emoção, a conversa, o sentar na mesma mesa da outra pessoa, a partilha dos materiais, etc. Nada substitui isso, mas vamos pensar o seguinte: para tantos concidadãos nossos, adultos, séniores, estou a pensar no nosso caso da Universidade Popular Túlio Espanca, que vivem em sítios muito isolados do nosso Alentejo, em vilas, em aldeias que não estão propriamente na rede educativa normal, que vivem em montes, que vivem, digamos, em casas muito isoladas. A rede pode ser uma oportunidade de eles entrarem novamente nessa dimensão convivial e de aprendizagem. Vai ser difícil, porque necessitamos de construir toda uma infraestrutura nova, mas é muito importante que isso seja feito hoje para garantir que mais pessoas entram nessa rede, que mais pessoas conseguem exercer o seu direito à educação e mais pessoas conseguem inscrever-se na realidade. Não basta sermos passivos, nós hoje temos a oportunidade de agir, de colocarmos, nos inscrevermos na realidade. Deixem-me só partilhar um que nós temos aqui do nosso projeto de educação popular que se chama Aula Telefonia, que é uma parceria entre a Universidade de Évora e a Radiotelefonia do Alentejo, que é aqui uma rádio de Évora. E a Aula Telefonia é uma iniciativa para a qual nós convidamos todos os saberes, o saber científico e académico e o saber popular. Para título de exemplo, deixem-me só dizer-vos que já tivemos aulas de telefonias sobre inteligência artificial, sobre as vacinas, sobre os sismos, mas também tivemos aulas de telefonia sobre o barranquenho. A primeira aula de barranquenho numa universidade aconteceu em Évora, e foi transmitida pela radiotelefonia. Tivemos aulas sobre a olaria tradicional de São Pedro do Corval e uma aula de telefonia sobre a arte chocalheira de Açores, que é patrimónios e materiais, está classificado pelo Unesco para preservação. Dizer o quê?
a tecnologia, mais rotar que é a rádio, der-nos esta oportunidade de considerarmos todos os saberes e de os colocarmos todos em plano de igual dignidade e de igual potencial de divulgação. E fazendo com que, por exemplo, os alunos da Universidade de Évora possam beneficiar do conhecimento desse saber popular que é tão importante para a preservação do nosso património e da nossa cultura locais, mas também a oportunidade de os nossos alentejanos, concidadãos alentejanos, poderem aceder ao saber científico mais académico, mais disciplinar, que é tão importante para compreender o mundo em que nós hoje vivemos. E hoje penso a isto. O que não poderá fazer por este projeto a rede digital e a quantidade de pessoas a quem ele pode chegar de maneira mais fácil e mais a quantidade de saberes que nós podemos apanhar nesta rede e colocá-los disponíveis para todos podermos beneficiar desse conhecimento. E, portanto, há aqui um potencial enorme e um desafio incrível que é transformarmos uma operação de subtração, que foi aquilo que assistimos nos últimos 2 meses, numa oportunidade de multiplicarmos a oportunidade de participação por parte das pessoas. E este é o desafio que nós temos pela frente. Construirmos uma infraestrutura básica tecnológica que permita que todos os cidadãos tenham acesso à rede digital, construirmos uma oportunidade de formação para que todos possam beneficiar desse acesso à rede digital e podermos depois participarmos todos de forma equivalente na partilha do conhecimento, sem que isto signifique que se possa substituir aquilo que é a dimensão presencial e física da aprendizagem. Não é substituível, mas pode enriquecer-se muito com a tecnologia. E para terminar, deixem-me só dizer-vos isto. Eu estava aqui a ouvir o Paulo Pires Duval e estava a pensar a questão da escola, não é? E da dificuldade com que a escola se confronta hoje para responder de forma adequada àquilo que nós estamos a viver. Mas no fundo, nós já vivíamos na escola esta dificuldade, porque o perfil de aprendizagem dos nossos alunos já era este. E nós já sentimos, eu falo por mim, mas já sentimos algumas grandes dificuldades nessa nova fórmula de aprender com a nossa antiga fórmula de ensinar. Porque a dimensão e o perfil de aprendizagem dos nossos estudantes já tem uma dimensão tecnológica associada que não estávamos a contemplar nem a valorizar. Não substitui a dimensão presencial, a dimensão prática, a dimensão da relação pedagógica presencial física, mas pode enriquecer bastante. A dimensão digital hoje está presente nos perfis de aprendizagem dos estudantes mais jovens. É fundamental nós incluirmos essa dimensão naquilo que estamos a fazer e temos que garantir que os mais velhos não fiquem com esta barreira digital à sua frente que os impeça de participar no mundo em que nós hoje vivemos. Este é o desafio que nós temos pela frente e eu acho que nós vamos construir uma boa solução para isto. Vai ser difícil, mas acho que nós vamos conseguir fazer isso com a participação de todos, incluindo daqueles que estão hoje afastados da oportunidade de participarem, por exemplo, nesta conversa que nós estamos aqui a fazer. Muito bem, obrigado. São excelentes palavras para terminarmos do seu lado. Eduarda, a escola tem, além destes desafios todos, ainda mais um, é que, segundo li, em 1 ano ou em 2 anos vai sair do seu lugar histórico, no Largo de São Domingos, e vai para um edifício novo. Tem que também considerar se o próprio espaço que se prepara para acolher a escola contempla com maior adequação, no sinal que deste na primeira intervenção, contempla com maior adequação equipamentos e possibilidades de, justamente, não seguramente a exclusão e a mudança de regime, mas complementarmente integrar e aprofundar as possibilidades do digital no seu destino futuro. Bom, eu queria só dizer o seguinte, como devem calcular, numa escola que tem os cursos de fotografia, de cinema, de design, tecnologia é o que existe por todo lado. Portanto, a tecnologia é aquilo que nos é absolutamente familiar. A questão não é essa. E até as tecnologias digitais. Pagamos avanças mensais a várias pessoas que controlam e que fazem funcionar as tecnologias digitais. A questão não é essa. E eu penso que isto tem que ser dividido em 2 partes. Uma coisa é a produção de arte
e eu situei-me nessa perspectiva, não é? Numa escola que produz artistas, que é isso que pretende, como há um seu a priori, sejam os estudantes ou venham a ser estudantes artistas ou não, mas é isso que se pretende. Depois a cada um competirá a fazer a sua escolha. Portanto, isso por um lado. E outra questão que não tem a ver com esta, pode, em alguns aspectos, ser subsidiária, é o acesso à informação. Portanto, é o ensino à distância. E, portanto, um aluno que quer ser pintor, que quer ser fotógrafo, que quer ser artista, independentemente, não vou aqui discutir as questões de interdisciplinaridade, vou utilizar uma linguagem modernista por questões de comunicação com a qual eu nem sequer me identifico, mas vou usá-la simplesmente por uma questão de comunicação. É óbvio que um aluno que quer fazer exercícios de som não tem em casa os equipamentos que uma escola lhe proporciona. É evidente que um aluno, se quer firmar em Super 8, não tem em casa os equipamentos que a nossa escola lhe proporciona. Portanto, a questão das tecnologias, para nós, é uma questão absolutamente pacífica, porque ela é um meio de trabalho quase transversal a todos os cursos da escola. A questão que se nos está a colocar é como é que determinadas áreas do saber não são passíveis de ser reduzidas no ensino à distância, ou através do ensino à distância. Esta é a nossa questão. Portanto, o fosso que existe entre a produção de obra e, por outro lado, a transmissão ou o acesso a essas ferramentas. É evidente que, do ponto de vista das unidades curriculares teóricas, a questão praticamente não se colocou, no sentido de que, evidentemente, o ensino à distância resolveu o problema. Evidentemente que não resolveu o problema de os alunos preferirem os professores estar na sala de aula. Portanto, isso para nós foi claro. É evidente que esta situação, como qualquer outra na vida, nos põe a pensar sobre ela. É excepcional, na medida em que o mundo está aí para ser pensado. Esta é mais uma coisa. Ora, se o mundo está aí para ser pensado, temos que sair de casa. Ou seja, se o mundo está aí para ser pensado, não pode ser reduzido, se quisermos, peço desculpa por este entusiasmo, o Zé Alberto já me conhece, eu sou assim, não é? Mas está aí para ser pensado, não pode estar reduzido apenas ao ensino à distância, enquanto, se quisermos, meio de acesso ao conhecimento. Evidente que estou a falar de um universo específico, não estou a falar do interior do país, não estou a falar de determinados públicos da Universidade Popular, não estou a falar de alunos que não têm acesso a computadores, mas posso estar a falar de outra coisa, que é verdade que muitos alunos no ensino secundário não tiveram acesso a computadores, mas também é verdade que este é, em última instância, um problema político que convém não ocultar, ou seja, aquilo que está subjacente a esta falta de acesso a computadores é um problema mais global, e nesse sentido eu digo que é um problema político. É porque se calhar não há escolas, é porque não há professores, embora quer as escolas, quer os professores possam ser uma necessidade numa série de áreas geográficas do país. Mas como não existem, as tecnologias digitais de alguma forma compensam esse acesso ao saber, ao conhecimento, que funciona como plataformas de transmissão e, nesse sentido, evidentemente, tem um papel de democratização e de acesso ao saber. Isso, para mim, nem tem discussão, obviamente. O que está em discussão é até que ponto as nossas boas intenções, e se calhar a forma como pensamos a pandemia ou este problema é, de novo, uma forma de voltarmos com as nossas boas intenções, e passo a dar 2 exemplos. A interdisciplinaridade, pelo menos há 30 ou 40 anos, que é quase uma condição a priori nas escolas, estou a falar pelo menos no ensino superior. Mas também conheço o ensino secundário, porque já lá dei aulas, já não dou há muitos anos, mas tenho muitos amigos que são professores do ensino secundário. Não me é uma realidade estranha. Pensar através do projeto, sim, também é verdade. Mas como é que estas nossas boas intenções se enquadram
num sistema de ensino que nos obriga, e é literalmente isto, nos obriga a transmitir um determinado tipo de conhecimentos de uma determinada maneira, porque para um curso ser reconhecido tem que ter um determinado plano de estudos e não outro, tem que ter um determinado tipo de créditos, até a palavra crédito, vem do universo da economia, não será por acaso, e tem que ter um determinado tipo de horas, e tem que ter um determinado tipo de horário, e portanto isto são questões que as nossas boas intenções não resolvem. É evidente que todos nós, na nossa prática, cada um de nós tenta superar tudo isto, é óbvio, mas a questão que eu continuo a colocar é, por um lado, e esta é a minha perspectiva, por um lado temos a questão da produção e por outro lado temos a questão do acesso à informação, da democratização dos saberes, da transversalidade. A minha questão continua a ser esta, é que as tecnologias não podem funcionar como uma forma de encobrir déficits estruturais do próprio sistema, déficits que são políticos. E, portanto, nós podemos construir maravilhosos textos sobre o que é para nós a escola, sobre o que deve ser, e até podemos pensar que a escola tem que ultrapassar os muros. A verdade é que para que a escola deixe de ter muros, tem que ter um contexto envolvente que com ela interaja. E nós podemos pensar que as associações locais e que os serviços educativos dos museus, das galerias são fantásticos e que vai ser tudo maravilhoso. A verdade é que não é. A verdade é que não é. E, portanto, podemos continuar, evidentemente, a acreditar e todos os dias a trabalhar para isto, e a forma de caminharmos para que isso aconteça, o primeiro passo para mim é acreditarmos nisso, mas a verdade é que num sistema, e estou a falar do sistema de ensino, porque é este o objeto da nossa conversa, num sistema de ensino que é absolutamente formatado a partir das normas ministeriais, a partir das normas europeias, como é que essa formatação depois se coaduna ou é articulável com um conjunto de propostas que em nada se relacionam com essa formatação que nos é ditada. E, portanto, um aluno que tentar na escola, porque tem que ter X horas diárias de aulas, das 9 às 6 da tarde, como devem calcular, fica com muito pouco tempo para um outro tipo de aprendizagens ditas interdisciplinares. Mesmo que nós concebamos o espaço da própria aula, os conteúdos ou a forma como eles são abordados, o sejam de uma forma interdisciplinar. Mas, para professores que são todos os dias cilindrados, com a necessidade de fazer investigação, que são cilindrados diariamente com a necessidade de dar uma série de horas diárias de aula, com a obrigação de dar um conjunto de disciplinas que passam por 4, 5 ou 6, muitas vezes áreas científicas diferenciadas, e que ainda, numa escola de artes, muitos deles têm que ser artistas, não é? Porque uma escola de artes não se faz só com investigadores, uma escola de artes faz com artistas, como é óbvio, não é? Portanto, tudo isto, artistas que também muitas vezes têm que ser investigadores porque lhes é exigido e porque têm que fazer doutoramentos. Portanto, a realidade é esta. Portanto, volto ao princípio, as tecnologias não são um problema, é uma realidade familiar às próprias escolas. A questão que se nos coloca é como é que numa escola de artes, onde as tecnologias digitais são uma ferramenta de trabalho, mas são uma ferramenta de trabalho complementar. A questão está aqui, no nosso caso, estou a falar da escola especificamente, é transformar-se todo o espaço de aprendizagem e, portanto, também de produção, numa mediação que é feita através do ensino à distância. E como devem, e como percebem, numa escola de artes isso não é fácil. Nem é, julgo eu, producente. Muito bem. Temos um cenário, obrigado pela tua intervenção também, para terminarmos, um cenário que tem, por um lado, a visão do que a escola pode fazer pensando-se, por outro lado, a evidência que creio que também pairou em todas as intervenções,
ao longo do debate, não apenas nesta última, que é justamente a de que nos confrontamos com uma dimensão política do problema. Ora, justamente também o Paulo, a quem vou pedir que termine com uma intervenção breve, não respondendo a tudo, eventualmente respondendo às coisas que considerar essenciais, mas para fecharmos este debate que já vai longo, tem quase 2 horas já. Na verdade, o plano é exatamente uma resposta governamental, uma resposta institucional, uma resposta formal a algumas destas questões. Não para repensar a escola, mas as articulações entre territórios, as diversas, a ponderação do papel dos diversos atores no território, etc., estão bem presentes, como há pouco disse. Isso mesmo. O objetivo do plano é precisamente ser um instrumento para a mudança e, nesse sentido, da não resignação. E, portanto, não partimos do princípio que o estado de coisas é inviolável ou não pode ser alterado, e por isso acreditamos que devemos, não é só uma crença, é um dever, devemos repensar esse estado de coisas. Dizer também que é fundamental, quando falamos, ter consciência do que é que já são os instrumentos que temos na nossa mão. E hoje o sistema de ensino já tem instrumentos que permitem, por exemplo, que as escolas se repensem na sua autonomia, na sua organização, na sua capacidade de criação de disciplinas e até de interdisciplinaridade. E, portanto, pedia-vos que, quando se falasse hoje da escola, não se falasse de uma escola qualquer de há muitos anos, mas da escola com o que tem nas mãos. E, portanto, há instrumentos como o Decreto-Lei 55 de 2018, que permite que haja um repensar da própria organização do sistema escolar. E, portanto, não estamos a falar no vazio ou nas nuvens. Partimos da realidade e daquilo que já hoje é, tal como o perfil dos alunos. Tudo aquilo que eu disse ao longo da minha apresentação parte daquilo que está também no perfil dos alunos. É preciso continuar a aprofundar esses instrumentos. Da mesma maneira que e permitam-me uma segunda intervenção que tenha a ver também com o que o Nico disse, como também o de ajudar na capacitação. E nesse sentido, nós podemos falar de democracia cultural, mas se não damos às pessoas a capacidade de poderem perceber como é que se podem expressar e o que é que podem fazer, estamos a fazer muito pouco. Não basta dizer fala. Temos que ajudar nessa possibilidade de participar de forma informada e de descobrir possibilidades que até pode antes não ter. Terminar só para ter consciência de que sim, isto é uma história antiga e podemos apontar há 30 anos falar de interdisciplinaridade, mas onde é que estamos hoje? E isso mudamos. Ou seja, deixou de ser importante a interdisciplinaridade, deixou de ser importante focar que o sistema de ensino existe para os alunos e para a possibilidade de criar, através de metodologia de projeto, outras formas de aprendizagem. É que se não mudarmos, ou seja, se o pensamento continua útil, então vale a pena insistir nele. Eu não parto do princípio que estamos a inventar a roda. E por isso também só dizer que a escola só sairá dela e quebrará o muro se as instituições culturais, as escolas superiores, as autarquias quebrarem o seu próprio muro. Significa se apresentarem e compreenderem o impacto social da sua atividade. E então, aí, por isso eu dizia, o plano não se dirige apenas a um território, mas de uma forma sistémica a todos. Por exemplo, nos serviços educativos, qual é que é o seu lugar, qual é o seu papel, como é que se podem pensar e repensar. Só para terminar, esta história também é muito antiga, a da telescola ou a da utilização das tecnologias. E agora, enquanto eu ouvi ao Nico falar da rádio, que é um meio tão interessante e esse projeto é tão bonito, lembrei-me de uma exposição que aconteceu ao lado da Fábrica das Artes, organizada por o arquiteto Joaquim Moreno, sobre a Open University inglesa e os cursos de arquitetura da Open University, foram esboçados no final dos anos 60 e nos anos 70 postos em prática, em que, por exemplo, se cruzava a rádio, a televisão, os correios, como dizia há pouco a Madalena, chegar a casa uma encomenda com objetos que se podem trabalhar e uma mala que se pode usufruir, com estas múltiplas linguagens
chegar a pessoas que de outra maneira não se chegaria. Neste caso, por exemplo, aos presos. Há presos a fazer cursos de arquitetura que de outra maneira não os fariam. Há pessoas que trabalham durante todo o dia e só a essa hora noturna é que poderiam então estudar e trabalhar. E, portanto, da mesma maneira que a alfabetização a partir da telescola foi tão importante, e por exemplo temos o exemplo italiano que é determinante. E, portanto, pensar só num modelo de cultura, de ensino, de educação é perigoso, e nesse sentido temos é que aproveitar o que cada um destes modelos nos traz como oportunidade. Estão a dar as 7 horas e chegamos ao fim. Eu agradeço em meu nome e em nome da Fundação João de Almeida a vossa presença, o estarem aqui, termos partilhado a construção deste intenso panorama de mais de perguntas do que de facto de respostas, como eu disse no início, mas ainda bem que assim, e espero que eles sejam também estímulo para continuarmos a pensar, nós e quem esteve connosco, a quem também agradeço, assim como agradeço as perguntas formuladas. Até uma próxima oportunidade. Obrigado.